Bom dia para você, está começando o programa Terceirização na Band Curitiba. Formar tabelas de preços com custos de cada serviço é uma tarefa que vai além da matemática simples. São cálculos associados ao tempo de execução, aos números de trabalhadores e a outras atividades do setor de terceirização. Esse esforço todo é voltado a encontrar um preço mínimo que oriente as empresas na hora de apresentar os seus orçamentos. É o tema do programa Terceirização de hoje. Falamos agora sobre a organização de planilhas para orçamentos. Intermediar esses custos das empresas com os custos apresentados pelos sindicatos dos trabalhadores é uma missão que no Paraná é executada pelo auditor fiscal do trabalho, Luiz Fernando Busnardo. Ele é coordenador da Câmara Técnica de Terceirização. Doutor Busnardo, como é que funciona? Vamos entender exatamente como é que funciona e qual é a função principal da Câmara Setorial de Terceirização. Muito bem, Vila. É uma experiência tripartite que reúne sindicatos de trabalhadores, de empresas e o órgão local do Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional, para estabelecer um espaço para discutir os problemas e encontrar soluções para que o setor possa desenvolver suas atividades dentro da legalidade. Uma dessas facetas é justamente a aprovação anual das planilhas de custos mínimos, onde serve de referência para os contratantes, tanto órgãos públicos como contratantes particulares desses serviços terceirizados. Por que é necessária a homologação desse documento diante das partes envolvidas? A presença do Ministério do Trabalho como órgão regulador e fiscalizador das leis trabalhistas é importante para dar justamente uma visão neutra ao trabalho que parte da negociação coletiva, essa sim envolvendo empresas e trabalhadores todos os anos. Portanto, após a negociação coletiva, saindo a tabela de salários, nós nos esforçamos para organizar essas planilhas e divulgar à sociedade. E a busca dessa conciliação, é uma tarefa difícil? Eu tenho passado algum tempo já na mediação de conflitos e tem anos que realmente dá um pouco de trabalho, né? A gente chega a ter até episódios de paralisação, de greves, né? Mas nunca perdemos de vista a conciliação e o encontro de interesses para se chegar a uma convenção coletiva que reflita realmente os anseios de quem emprega e de quem presta o seu serviço. Na prática, o que é que pode atrasar mais uma conciliação? Nós quando temos um panorama inflacionário, fica mais difícil de se chegar a um valor que seja consensual, tanto que o empresário possa pagar e que o trabalhador aceite receber para prestar o seu serviço. Num ambiente onde a inflação é menor, é mais fácil, né? Porque o valor real ele quase se preserva, tanto de salários quanto de benefícios. Mas o importante também é discutir as cláusulas sociais, as melhorias das condições de trabalho e o desenvolvimento do setor como um todo, né? Na vida prática, já há muito tempo esse instrumento, a homologação, é utilizado na conciliação? A Câmara Técnica de Regulação dos Serviços de Terceirização aqui no Paraná, ela vem trabalhando ininterruptamente desde o ano de 2004, portanto são mais de 10 anos que nós temos trabalhado e logo a partir do ano seguinte nós já desenvolvemos essas planilhas que constam os valores de salários, encargos sociais, insumos para cada função e para cada carga horária. Então tem os postos da vigilância que funcionam diurnos, aqueles que funcionam noturnos, isso já muda o custo e o direito do trabalhador. Tudo isso fica refletido nessas planilhas que anualmente são homologadas pela Câmara Técnica. Muito obrigado, doutor Busnardo, pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço, Vili. E no próximo bloco, nós vamos saber como as empresas e trabalhadores do segmento de asseio e conservação se organizam para encontrar um ponto de equilíbrio nessa relação. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem com almoço grátis é muito melhor. O barreado é por nossa conta. Ida e volta de trem em classe turística com almoço 10 vezes de R$ 17,60. Ligue 3888-3488. De trem é muito melhor. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim.
Vamos adiante com o programa Terceirização, aqui na Band Curitiba, e falamos agora sobre as relações entre entidades patronais e dos empregados, que evoluíram bastante, encontraram um equilíbrio para tratar das reivindicações das duas partes e um exercício que principalmente é baseado no respeito nesse relacionamento. Nós conversamos aqui com o presidente do SIAC, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, Adonai Aires de Arruda, nosso entrevistado. Adonai, como é que as empresas se organizam para gerenciar essa relação das empresas com seus trabalhadores? Bom, você exatamente falou. As empresas, primeiro, elas se organizam no sistema sindical através do seu sindicato de base, federação e confederação. Da mesma forma, os laborais, através do empregado, sindicato e aí as suas confederações ou centrais sindicais. Nós aqui no Paraná, a interface é SEAC, que é o patronal, com o CIEMARCO dos trabalhadores, e o fundamento é exatamente o que você expôs, respeito. Essa é a principal tônica, porque existem efetivamente interesses divergentes, mas a filosofia tem que ser convergente. E nós, aqui no Paraná, somos um exemplo de convergência no relacionamento sindical a nível mundial pela experiência da FACOP, que é uma fundação com o propósito de qualificação dos trabalhadores, em que ambos os sindicatos são mantenedores desta entidade. Então, significa dizer que, num propósito fundamental da atividade, que é a capacitação do trabalhador, você tem, inclusive, a condição de ser sócio. Certo? Então, é exatamente trabalhar os interesses correlatos. Então, na hora da convenção coletiva, na hora das discussões salariais, de benefícios, você tem todo um debate, né? Tem toda uma discussão. Agora mesmo estamos tendo aqui uma dificuldade de conciliação, ao ponto de que na área da limpeza urbana os trabalhadores chegaram até o extremo de um movimento grevista. Então, isto não quer dizer que o relacionamento não seja positivo, apenas você tem que encontrar um consenso, mas em cima do respeito e do interesse mútuo, efetivamente você consegue fatores muito importantes. E como é que entra a Câmara Técnica nesse relacionamento, nesse trabalho? Então, dentro de diversas ações pioneiras, a Câmara Técnica ela tem assim um papel preponderante e fundamental na atividade, porque ela atua em todas as principais categorias de serviços terceirizáveis, na área da segurança, na área de locação de mão de obra e até em outras atividades. Ela congrega com os olhos da auditoria fiscal, com os olhos do Ministério do Trabalho, porque o presidente, o gestor da Câmara Técnica é o Ministério do Trabalho. Então, com esses olhos da legislação, ela congrega entidades públicas nos três sentidos, Estado, município e União, e congrega os setores pelo lado patronal e laboral. Então, nela se discutem desde a formação de preços, porque a atividade da terceirização ela tem um aspecto seguinte, ela é muito mais autofágica do que cartelizada, porque o sentido ele é mais predatório de preço do que de altos preços, né? Então, esse preço que se estabelece na Câmara Técnica, ele é um preço regulador. É um preço de se cumprir a lei, se cumprir a convenção coletiva, e existe um parâmetro, um balizador que o mercado deveria seguir. Então, esse é o principal fundamento. Ele não é impositivo, não é obrigatório, mas ele é balizador. E isto se faz tanto para a área da segurança quanto para a área do asseio e conservação, que são áreas que têm a preponderância da mão de obra. Então, a Câmara, as planilhas são estabelecidas, o Sindicato dos Empregados avalia elas e são outorgadas no Ministério do Trabalho, né? Então, são chanceladas por uma entidade oficial. Então, isso é fundamental que o tomador busque para ver
as oscilações, tanto para baixo quanto para cima. Esse é um fator. O outro fator é se existe alguém irregular no mercado, que não está pagando a convenção coletiva, está lesando o trabalhador. Então, essas informações são trazidas para dentro da Câmara. Então, às vezes, pode ser até um problema paralelo, às vezes é uma inadimplência muito forte. Nós temos casos aí de inadimplências até de 6 meses. Nós temos pedidos de repactuação que estão pendentes há 1 ano. E a empresa não tem realmente mais fôlego. Então, às vezes, ela até cometeu uma pequena falha, não é nem por sua própria culpa. E quando isto vem para dentro, o Ministério pode tomar as medidas encaminhando os seus auditores fiscais para uma fiscalização. Muito obrigado, Adonai, pela participação. Ok, eu que agradeço. O CIEMACO acompanha de perto a formação dos custos na iniciativa privada e nos órgãos públicos para assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam mantidos. O CIEMACO é o Sindicato dos Empregados das Empresas do Asseio e Conservação de Curitiba. Nós conversamos aqui com o Dr. Raul de Araújo Santos, ele é assessor jurídico do FEACONSPAR. A FEACONSPAR é a Federação dos Empregados em Asseio e Conservação do Paraná. Qual é a função, Dr. Raul, das planilhas de custos dentro dos processos de licitação em órgãos públicos? Bem, a planilha de custo, inicialmente é importante frisar que ela é homologada pelo Ministério do Trabalho. Então, ela é oficial, é a convenção coletiva, aquilo que é firmado anualmente, e é traduzida em números através dessa planilha. Então, sempre que há uma licitação, a gente informa o tomador de serviço, o licitante, de que há essa planilha de custos a ser observada com os valores mínimos com relação aos direitos dos trabalhadores. Salários, assistência médica, vale-transporte, enfim, lá consta todos esses valores. A FEACONSPAR tem um departamento específico para acompanhar esses processos licitatórios do Estado. Qual que é a função do departamento? Foi criado em 2012, junto à FEACONSPAR, um departamento específico para acompanhar as licitações do setor de asseio e conservação. Então, todas as licitações que acontecem no Estado do Paraná, ela é informada para o nosso setor e nós analisamos os editais. Se há alguma incongruência, uma inconformidade com relação à convenção coletiva de trabalho, com relação à planilha de custos, nós impugnamos esse edital para que o tomador de serviço, a administração pública, saiba que os valores têm que ser obedecidos com referência àquela planilha. Caso não haja observância daqueles valores, daquelas obrigações que lá constam, o tomador de serviço fica responsabilizado por culpa, por não observância, em caso de inadimplência do contrato. Ou seja, a empresa não paga o trabalhador, a entidade pública vai ser responsabilizada diretamente por aquele não pagamento e vai ter que arcar com esse custo. Para resumir, podemos dizer então que a FEACONSPAR se preocupa nesse acompanhamento jurídico, inclusive, acompanha a questão de salários dos trabalhadores para que haja um padrão mínimo e que também haja legitimidade no processo de licitação. Exatamente. Então, a gente faz com que a iniciativa privada tenha segurança com relação aos valores e a administração pública acompanhe também essa planilha que é elaborada junto ao sindicato patronal, que é o SEAC, e os CIEMACOS do Paraná. Então, nós impugnamos, e damos essa observância à entidade pública. Dr. Raul, muito obrigado pela participação. Tá bom, muito obrigado a você. No programa Terceirização, nós conversamos agora com Sandro Silva. Ele é supervisor técnico do DIESE, no Paraná. É o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Sandro, qual a importância de se definir uma planilha de custos, uma planilha mínima para um setor de trabalho? Então, essa planilha acaba sendo importante para várias entidades, tanto para os trabalhadores como para as empresas, para o setor público e também para a sociedade de forma geral. Para as empresas, em função que você determina um patamar mínimo, onde você evita a entrada de empresas que não cumpram o básico dos direitos dos trabalhadores. Para o sindicato e para os trabalhadores, é importante o estabelecimento desse mínimo para você garantir pelo menos um mínimo e, além disso, evitar o risco de você ter empresas entrem no setor e não consiga dar conta para ganhar a licitação, acaba oferecendo um preço muito baixo e acaba não dando conta de prestar o serviço de forma adequada e isso acaba respingando do trabalhador. E isso, de certa forma, também evita esse impacto negativo para a sociedade e para o setor público, porque você faz uma licitação para a execução de um serviço,
Se a empresa não der conta de executar esse serviço, com certeza quem acaba pagando a conta é a sociedade e o governo, né, o governo estadual, municipal, dependente, que está fazendo a licitação. Então, ele acaba sendo importante para todas as partes aí que compõem a nossa sociedade. E qual é a participação do DIEESE nas planilhas de custos no setor de asseio e conservação? O DIEESE participa desses debates em função, principalmente, para assessorar o Sindicato dos Trabalhadores, né? Nesse caso específico, a FEACONSPAR, a Federação, e o CIEMACO. No primeiro momento, ajudou no debate na construção dessa planilha e agora faz mais o acompanhamento com base nas correções salariais que são negociados ano a ano entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas, né, onde é rediscutido um novo patamar de piso e outros direitos que os trabalhadores têm, e a partir daí a gente faz a revisão dessas informações para ter o dado atualizado para compor a planilha e você não gerar perda aí para todas as partes envolvidas. Finalizando, um trabalho, então, de assessoria que se faz aos vários setores de empregados. Essa assessoria para se ter um parâmetro de valores. Com certeza, isso acaba refletindo para a sociedade como um todo, né? Acaba sendo uma base, tanto para os trabalhadores como para as empresas e principalmente para o governo do Estado, que acaba refletindo na sociedade de forma geral, que acaba sendo o usuário desse serviço, que acaba sendo beneficiado por serviço feito pelas essas empresas. Muito obrigado, Santo, pela participação aqui no programa. Conversamos agora com a Amélia Rodrigues Palhares. Ela é diretora do CIEMACO, que é o Sindicato dos Empregados e Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba. Amélia, qual a importância da planilha de custos para o trabalhador? Para nós, trabalhadores, essa planilha é muito importante, uma vez que as empresas que entrarem numa licitação praticando essa planilha, com certeza vão conseguir fazer uma boa gestão do contrato, não penalizando o trabalhador, seguindo a nossa convenção na íntegra. Então, para nós é bastante importante. Ela dá, então, uma noção de valores na defesa do trabalhador. Correto, uma noção de valores para que as empresas aventureiras não entrem aí no mercado de trabalho com um preço muito abaixo da planilha e, de repente, não consigam conduzir esse contrato e a corda arrebenta sempre do lado do trabalhador e do contratante, porque quem contrata mal paga bem, né? Vai acabar pagando duas vezes.